Deus, meus caros irmãos, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu primeiro, antes de começar o assunto, gostaria de falar aos caríssimos irmãos que esse vídeo não tem intuito algum de denegrir a imagem da sua instituição ou de qualquer outra instituição, porque não devemos ser intolerantes. Porém, esse vídeo é mais a título de uma análise para que você mesmo tire as suas conclusões. Todavia, você não é obrigado a acreditar naquilo que eu estou falando. Examine, para que você não venha dizer que eu estou tecendo uma acusação sem fundamentos, ok? O que eu irei passar aqui é estudado e é fundamentado dentro de um conhecimento, porém, não quer dizer que eu estou falando para você sair de tal lugar ou sair de outro lugar. Quero deixar bem claro. Por quê? Porque eu não sou Deus, eu sou um ser humano. Jamais eu vou falar que da sua instituição estão todo mundo perdido, da outra também. Isso é errado. Eu vejo pessoas entrar no meu canal aqui mandando eu para o inferno e falando bobagens incríveis. Isso vai me demonstrar realmente que se a sua instituição estiver enquadrada no que eu estou falando, vai demonstrar através da sua atitude que você não está aprendendo coisa nenhuma, não está aprendendo nada e simplesmente entrou aqui para criar problemas. E não adianta você entrar aqui para escrever livros. Livros, sim, tem comentários que parecem livros. Quando o comentário traz um fundamento, é até bom, mas quando um comentário vem, irmãos, além de discordar, não tendo base bíblica, não tendo um argumento bíblico, por que eu vou ficar perdendo meu tempo lendo um comentário de uma pessoa que já me começa xingando, como já aconteceu aqui, que eu já fui xingado de canalha, de vagabundo, entendeu, irmãos? Por membros de uma denominação que eu nem vou me referir aqui. Porque eu acho assim, se a pessoa age dessa maneira, demonstra realmente que o que eu estou falando, analisando o perfil dessa pessoa, você percebe que essa pessoa realmente está fora totalmente de qualquer conceito bíblico, porque quem realmente examina a escritura não vai falar isso para o seu irmão. Mesmo que ele esteja errado, ele vai dizer, olha, irmão, eu não concordo e vou orar a Deus pelo irmão e ponto. Eu já vou saber que ele não concordou. Eu jamais vou entrar em canais, irmãos, que discordam de mim e começar a escrever coisas porque para mim não interessa. Ele tem um dever, ou melhor, o dever não, ele tem a liberdade de expressão dele. Nos comentários, você tem uma liberdade de se expressar, porém, a internet não é uma terra sem lei. Se você chegar lá e falar, me xingar ou falar coisas que não são corretas, que venham manchar a minha índole ou a minha imagem, eu posso sim acionar uma lei para poder corrigi-lo. Geralmente, irmãos, a gente não gostaria de fazer isso, mas ultimamente, de acordo com os acontecimentos que estão ocorrendo, pode ocorrer que eu faça isso, ok? Então quero deixar todos bem claro que também não adianta você entrar com nomes falsos, me xingando, porque eu te localizo do mesmo jeito. Assim como localizei outros, localizo você, tá bom? Então quero dizer aqui, você quer assistir esse vídeo? Está pronto para assistir esse vídeo? Então, por favor, então assista e fique em paz. Se você não gostou, sai. Você não é obrigado a assistir, tá bom? Já estou deixando claro, se você não gostou, sai, faça que nem eu faço isso, ok? Bom, eu quero mostrar para vocês, fazendo uma comparação, não estou sendo intolerante nem com a Igreja Romana, nem com a Congregação Cristã no Brasil. São comparações para que nós tiramos as nossas conclusões. Não fala assim, enrola muito. Não, eu tenho que falar assim, porque eu sei como eu sou atacado, entende? Então vamos lá. A Congregação Cristã no Brasil, irmãos, ela possui algumas características, presta bem atenção, organizacionais e doutrinárias que, por analogia, certo, irmãos, podem ser comparadas à estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Especialmente na relação entre a centralização de poder, cooperação internacional, né? Agora é uma convenção internacional,
E também essa análise pode explorar todos os pontos de convergência também, certo, irmãos? Não é só de... Mas alguns pontos de convergência eu vou falar aqui também, certo? E divergências entre as duas instituições, com uma ênfase em sua organização administrativa, presta bem atenção, em relação aos membros e a interação global. Deu para entender? Falei alguma coisa mal? Não falei. Então vamos lá, aquilo que nós estudamos e aquilo que nós vamos apresentar. Semelhanças e comparações do Brás e do Vaticano. Eu não estou acusando ninguém. Eu vou passar algumas semelhanças, vocês analisem. Mesmo porque todas as igrejas evangélicas, ou uma ou outras, todas, não é uma ou outra quer se aproximar mais do evangelho primitivo, da igreja primitiva. Mas eu não vejo muito assim. Pode ser que algumas estão conseguindo, principalmente aquelas que se centralizam em Jesus Cristo. Porém, vejamos que existem pontos em que a igreja evangélica continua no sistema da igreja romana em vários detalhes, ok, irmão? Por isso que elas saíram da igreja romana, não adianta, não saíram da igreja primitiva. A igreja primitiva nem templos não tinha. Não é? Esse negócio de templos foi criado depois, muito depois dos apóstolos. Né? Então vamos lá. Assim como o Vaticano é um centro administrativo da Igreja Católica, tá, irmão? Vou repetir isso aqui, com sede no Brás. Eu vou repetir porque teve um vídeo aí que eu já falei isso várias vezes. Várias vezes já falei isso. Mas esse vídeo aqui é novo, né? E com sede em São Paulo, funciona como ponto de referência internacional da congregação cristã. Tem vídeos atrás que eu já falei também sobre isso. Só que agora eu vou abordar de uma outra forma, ok? O Vaticano também exerce autoridade universal sobre todas as outras dioceses, igualzinho o Brás, certo, irmãos? A Igreja Católica é orientada, certo, irmãos? E doutrinada e tem a sua administração. O Papa exerce essa autoridade, né? Uma autoridade universal. Agora, a CCB também centraliza as administrações e suas decisões administrativas, vamos dizer assim, e também no Brás, com os conselhos de anciães responsáveis pela coordenação das igrejas locais, tanto no Brasil quanto no exterior, quer dizer, locais e internacionais. Né? Não existe uma igreja no exterior que trabalha independente da deliberação do Brás. Para isso, tem que ter uma plataforma que dê à congregação cristã no Brasil uma capacidade de poder controlar as outras denominações que estão fora do país. Nós já vamos chegar lá, ok? Mas vejamos então a centralização no Vaticano e a centralização no Brás. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Há uma centralização tanto no Vaticano para a Igreja Romana como no Brás para a congregação cristã. Agora vamos deixar outra coisa aqui, irmãos. O primeiro irmão que veio para trazer essa doutrina da congregação cristã no Brasil, muitos crentes batizados novos não sabem, porque hoje quase não se fala, foi o saudoso irmão Luigi Francesconi, italiano. Ele veio e ele pregou o evangelho, começou ali na Estação da Luz, assim como todos sabem, tem um pequeno histórico. Porém, irmãos, ele não queria a centralização desta denominação. Ele queria que a congregação cristã fosse uma igreja local, como existem muitas igrejas locais em outros lugares que não são da congregação, ok?
Mas em desobediência a esse sentimento, isso já começou de uma intriga. A congregação cristã no Brasil, eu não quero que vocês levem a mal, ela começou de uma intriga, que Franciscone não queria centralização de poder. E hoje nós vemos uma centralização de poder, e para quem sabe, que já estudou sobre a congregação cristã no Brasil, sabe que houve uma modificação na liturgia até dos cultos. Eu aconselho que os irmãos que querem saber melhor, busquem o nosso caro irmão Itamar Coutinho, que é da Assembleia Cristã, e ele tem um livro que ele mesmo escreveu, contando toda a trajetória desta obra, ou desta denominação, no Brasil, certo, irmãos? Ali você vai ver que eu estou realmente embasado na história da congregação cristã no Brasil, porém não vou demorar muito aqui para não ficar alguém achar que eu estou demorando demais, certo? Então, quer dizer, o Braz toma suas decisões e o Papa lá no Vaticano toma suas decisões também da mesma forma que o Braz, porém usando outros seus bispos e dando ordem para suas dioceses, enfim. Ok, irmão? Agora vamos ver algumas doutrinas e práticas um pouco semelhantes, ou bastante semelhantes, né? Confissão de pecados. Bom, a Igreja Católica tem um tipo de forma de agir. Os pecados são confessados diretamente a um sacerdote. Enquanto na CCB, ainda que se ensine a confissão, presta atenção no que eu vou falar, diretamente a Deus, ainda que se ensine isso, irmãos, há uma prática de relatar problemas ou situações, e nessas situações graves eu quero inserir também pecados, ao presbítero ou ao ancião. A palavra presbítero e ancião é a mesma coisa. Então vamos dizer ancião, porque vocês conhecem mais como ancião. Então chega lá para o ancião, relata o problema ou a situação. Então o ancião, ele vai dar uma certa medida para aquela pessoa. Assim como o padre fala lá, você reza tantas coisas, faz tantas coisas, o ancião vai dar uma medida, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, ou se conforme for o caso, ele já ali mesmo já desliga a pessoa da igreja e já manda ela para o inferno. Desculpe de falar, mas é bem assim, né? Se humilha lá, que no último dia Deus é que vai saber, já põe a pessoa e já corta, e já elimina, e as pessoas já não saudam mais, já não olham mais, porque o ancião falou. Todavia, existem raras exceções, que havendo tudo isso, quando a pessoa tem uma certa condição financeira, o ancião pode sentir diferente, que foi uma fraqueza, fala, não conta para ninguém, nós damos um jeito por aqui mesmo, e tal. Você contou isso para quem? Irmão, isso não vem dizer para mim que não é, porque eu estou acostumado sobre isso, porque também atendi como ancião nessa denominação. Mas então existe sim uma aproximação nessa parte. Você mesmo julgue. Existe ou não existe? Julgue você. Uso do véu. Bom, irmãos, vamos analisar o uso do véu. Ambas as tradições destacam o uso do véu pelas mulheres, embora a prática tenha raízes diferentes, irmãos. A prática era diferente porque a CCB defende o uso do véu com base em 1 Coríntios 11, enquanto a Igreja Católica também tem esse pensamento, mas especialmente nos séculos passados. Usava o véu como símbolo de reverência no culto. Agora existe uma pergunta. Quem que nasceu primeiro? A Igreja Romana ou a congregação cristã? Aí você vai dizer, não, foi a Igreja Romana. Aí você pode dizer, não, a congregação cristã, porque Paulo... Não. A Igreja Congregação Cristã não tem nada a ver com a Igreja Primitiva, irmãos. Ela estava tentando se aproximar o máximo que ela pudesse, mas ela não se aproximou por vários detalhes. Primeiro, o apóstolo Paulo não se preocupava
em grandiosos templos. Você nunca viu Paulo preocupar em construções, em prédios, em luxos, em templos. Você nunca viu. Outra coisa, os apóstolos eram humildes. O que você vê hoje, os apóstolos eram solidários, eles dividiam aquilo que eles tinham. Isso é igreja. Eles visitavam uns aos outros, partiam o pão juntos, estavam em comunhão uns com os outros. Infelizmente, hoje nas congregações existem guerras. Tem um lugar no Piauí que, pelas informações que eu tenho, as igrejas estão ficando vazias por causa de guerras e 3 irmãos, e a congregação do Braz sabe e até agora não tomou nenhuma providência. Não que naquele tempo apostólico não existisse guerras. Existiam, sempre existiram guerras dentro do sistema, ou melhor, dentro do grupo dos apóstolos, com outros que vinham com outras doutrinas, né? Os apóstolos tinham que combater as falsas doutrinas e heresias. Porém, não eram guerras que eu estou falando no sentido eclesiástico dentro de um sistema. A congregação ela é um sistema. A igreja dos apóstolos não é sistema. Era o corpo de Cristo. É a igreja invisível. Você não vai encontrar em Atos dos Apóstolos ou qualquer outro livro que Paulo falou, tem que construir um prédio aqui e outro lá. Você vai dizer para mim que eu estou sendo uma pessoa retrógrada, porque hoje não tem condições de ficar se reunindo na casa do outro. Tudo bem, porém há condições sim de as pessoas terem os lugares simples, lugares limpos, lugares simples, sem muita ostentação. E a congregação passou para o lado da ostentação, igualzinho à igreja romana. Não tem diferença nenhuma, ok? Ou não é verdade? Ou não é verdade? Dá até uma impressão que há um sistema templário. Julguem vocês. Eu conheço maçons templários que conversaram isso comigo, ok? Sobre alguma coisa de templário. Eu não estou falando de congregação, mas é uma pessoa da congregação. Todavia, deixa lá, não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu não quero criar polêmicas. Estou falando a respeito de diferenças, né, e de aproximações dentro do âmbito doutrinário. Ok, irmãos? Então, esse uso do véu, irmãos, ele também não era este véu que as irmãs da congregação usam hoje. Esses véus eram reconhecidos como os véus de Maria, os véus das irmãs de Maria, que eram véus de renda, que são muitos usados ainda hoje, salvo erro, na igreja ortodoxa, católica ortodoxa, e algumas outras igrejas que ainda usam o véu, certo, irmãos? Porém, não é o véu que vai salvar você. Isso é uma forma cultural. Por que se usa o véu? Por que Paulo falou que tinha que usar o véu em Coríntios? Irmão, logicamente que se uma mulher não usasse o véu ali em Coríntios, ela ia ser tida como uma mulher de baixa... Enfim, não vou falar a palavra aqui, não é? Porque é uma palavra assim, poucos irmãos já entenderam. Porque existiam as prostitutas culturais que andavam com a cabeça raspada. E até hoje, irmãos, para quem já foi em Israel do outro lado da área ocupada de Israel, sabe muito bem, não os judeus, mas aqueles outros grupos extremistas, se você a mulher não estiver com a cabeça coberta, eles têm ela como uma mulher que não é uma mulher de boa índole. Até hoje. Então isso não é dentro da mesquita ou da sinagoga, não. Isso até na rua. As mulheres religiosas ortodoxas cobrem a cabeça até o dia de hoje. As ortodoxas, porque existe o judeu, né? Existe o judeu religioso e existe o judeu ortodoxo, que é super religioso. E existe o israelense. Isso eu não vou explicar agora para não tomar muito tempo desse vídeo, né, irmão? Agora, uma coisa é certa. O véu não vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Mas se a igreja tem esse costume, se respeita a igreja. Mas não dizer que se a outra igreja não usa o véu, a pessoa não vai perder a vida eterna. Então, estou dando ao véu o poder
que deve ser dado sempre ao sangue de Jesus Cristo. E isso é idolatria já. Então vocês vejam como até na idolatria essa denominação às vezes se aproxima do Vaticano. Ok? Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Vamos olhar agora aqui sobre a hierarquia e a estrutura. Bom, no Vaticano o Papa é a autoridade máxima. Sua liderança é auxiliada pelo colegiado de cardeais e pelos bispos, ok? Na CCB, embora não haja uma figura como o Papa, a autoridade maior reside nos anciães do Conselho Geral do Brás, especialmente no ancião presidente. Olha aí, presta atenção. No ancião presidente, cuja posição na prática exerce e influencia uma similar à liderança papal. Olha só como está próximo, irmão. Agora, a Organização Internacional das Igrejas. Aí vai entrar no âmbito que eu deixo só para você entender. Bom, a congregação, com a evolução da sua estrutura, a CCB passou de uma federação, porque ela era uma federação, sim, depois ela passou de uma federação para uma convenção internacional de igrejas. Inclusive, eu tenho documento, inclusive, que fala que ela era uma federação. E eu estava na reunião do Brás, quando o CNPJ dela foi levado para a ONU. Mas procurem vocês não vão encontrar mesmo, porque existe um sigilo, todavia, para mim isso não importa, eu estou apenas fazendo uma comparação, certo? Procurem vocês. Eu não vou dizer mais que é, nem que não é, porque eu não quero mais esquentar minha cabeça com pessoas que entram aí me chamando de mentiroso, porque não tem nada a ver com isso, certo, irmãos? Então ela passou de uma federação para uma convenção internacional de igrejas cristãs. E esse modelo organiza a denominação globalmente, mantendo a independência litúrgica e doutrinária das igrejas locais. Ela mantém, mas promovendo uma cooperação administrativa e financeira. E mesmo porque ela sendo uma convenção internacional, há uma facilidade de transferências de valores, certo, irmãos? E há outras também coisas que beneficiam a instituição. Eu não vou entrar aqui em detalhes, quem quiser que procure. A Convenção Internacional proporciona suporte às congregações, incluindo transferências financeiras, envio de leads para pregações e apoio jurídico, sempre respeitando as particularidades doutrinárias e culturais de cada país. Respeito às leis internacionais e religiões, para operar como uma convenção global, a CCB reconhece e respeita os padrões de organizações como a World Evangelical Alliance, WEA, ela tem que respeitar, mesmo que não esteja ligada, ok? Mesmo que não esteja formalmente afiliada, esse respeito garante que suas práticas estejam alinhadas às exigências legais e éticas de diversos países, especialmente em questões de direitos humanos e de liberdade religiosa. Isso porque a congregação também tem por grande estima respeitar as leis de cada nação. Se ela não faz isso, ela não está respeitando as leis, ok? Participação de fóruns internacionais. Durante uma das etapas de sua formalização internacional, foi mencionada a apresentação de documentos da CCB na ONU, provavelmente como forma de legitimar suas operações globais e garantir direitos em contextos legais e políticos e específicos. Procurem vocês, isso aqui eu pesquisei e encontrei. Se estiver errado, a minha pesquisa, eu não tenho culpa. Foi a pesquisa que eu fiz e foi onde eu fui procurar, entendeu, irmãos? Vocês que devem julgar, não eu. Eu apenas fui um pesquisador, eu apenas fui uma pessoa que foi atrás, né? Para que a CCB opere como uma convenção internacional de igrejas cristãs, ela precisa se alinhar a padrões reconhecidos globalmente. Ela tem que se alinhar. Registros internacionais. Embora não seja obrigatória a filiação à ONU, sendo que eu estava numa reunião que foi falado que o CNPJ foi para a ONU,
Todavia, eu não estou mais lá. Então, vocês mesmos que julguem, vocês que procurem, não eu. Ou a WEA, ou o Conselho Mundial de Igrejas, WCC, servem como referência para boas práticas e cooperação interreligiosa. E isso eu não estou dizendo afirmativamente, estou dizendo para vocês procurarem. Tá? Eu fiz o meu estudo, eu tenho a minha razão, eu tenho o meu sentimento, eu tenho a minha forma de interpretação. Agora você ore a Deus e peça, e Deus pode mostrar para você. De uma forma clássica, você não precisa procurar documento nenhum. Só veja como estão sendo as pregações dentro da sua igreja. Se Jesus Cristo está sendo o foco, se a virada de cativeiro é foco, se líderes não estão brigando pelo poder. Aí você vê, tudo isso são características de uma denominação que, na verdade, glória ao nome santo do Senhor, está totalmente fora do contexto espiritual. Ok, meus irmãos? Brigar pelo poder está fora. Agora, legalidade no país. Cada nação possui requisitos específicos para o funcionamento de organizações religiosas. E a apresentação de documentos na ONU pode ser vista como uma estratégia para fortalecer sua atuação nesses contextos. Então, aí você vê. Procure saber. Agora eu vou tirar uma conclusão aqui para finalizar. A CCB possui características únicas que a tornam distintas da Igreja Católica, mas sua centralização no Brás, a coordenação global das congregações e práticas como a confissão de pecados ao presbitério permitem comparações significativas. A evolução para uma convenção internacional reflete seu esforço em manter a unidade da organização e quando atende a exigências legais, sociais do cenário global. Além disso, a respeito de órgãos como a WEA e a ONU, demonstram sua adaptação aos padrões necessários para operar em um mundo interconectado sem comprometer suas atividades doutrinárias. Ok, irmão? Então, isso não quer dizer, irmãos, que isso vai prejudicar, não é isso. Também não, ela pode pedir sigilo, né? É possível que os documentos tenham sido apresentados em instâncias internacionais da ONU, certo? Isso é possível. E é possível que ela tenha pedido. Eu já estou abrindo uma exceção aqui, já não estou dizendo que ela está. Se bem que está, mas tudo bem. Para que você não fique confuso, você busque você. Porque se eu falar, o que vai acontecer, irmãos? Você vai dizer, mesmo que eu não abordasse essas possibilidades que eu estou falando aqui, há evidências indiretas ou discussões internas que indicam uma conexão ou respeito por padrões da ONU ou a WA, mesmo que não seja afirmado uma certeza absoluta. Isso mostra cautela e responsabilidade ao tratar desse tema, porque é sensível. Por causa do quê? Se eles mostrarem isso para vocês, vocês não vão mais acreditar que ela está sendo regida pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, mas não precisa de nada disso para vocês entenderem. Basta vocês verem o que está acontecendo no cenário dentro da instituição. Porque quando você observa que dentro da instituição acontece alguma coisa que foge totalmente do contexto bíblico, você percebe que tem alguma coisa errada. E essa coisa errada tem que vir de algum lugar. Então, eu não estou aqui condenando a congregação cristã. Hoje eu estou gravando um vídeo totalmente diferente. Eu já gravei vídeos afirmando, certo, irmãos? Mostrando documentos, etc. Como agora é uma convenção, eu deixo a critério de vocês, irmão, porque eu não estou mais lá. Eu apenas estou fazendo um estudo, uma análise. Aí vocês mesmos analisem o que está acontecendo. Vejam se não é isso que eu falei sobre o Papa, sobre os anciães.
Veja se não é isso que eu falei sobre a centralização de poder no Brás e a centralização no Vaticano. Veja se não é isso que eu falei. Procurem lá no canal da Verdade em 10 Minutos do pastor Daniel. Lá seria melhor para você entender melhor, porque aqui estou fazendo um apanhado, não para desacreditar você da sua denominação, nem de um lado nem do outro, mas fazendo você entender que é necessário um estudo bíblico mais aprofundado para que você possa compreender que a salvação ela não está na placa denominacional, nem em nenhuma instituição, e que nenhuma igreja de Cristo precisa estar ligada a nenhum tipo de órgão internacional, mas ela tem que ser autônoma, totalmente autônoma, como queria o irmão Franciscon, certo? Mas, na verdade, hoje, até certas igrejas autônomas estão sendo obrigadas a serem participantes de diálogos interreligiosos e até muitas igrejas que participaram pediram sigilo do seu nome. Basta vocês pesquisarem, eu não estou aqui agora acusando ninguém, que a sua consciência seja guiada por Deus, e se a tua consciência te acusa, maior é Deus do que a tua consciência. Deus não impediu de nós examinarmos nada e analisarmos um movimento que está dentro onde nós estamos. Porque outrora, quando Israel estava servindo a Deus bem direitinho, Deus manifestava no meio deles com uma glória incalculável. Quando eles se afastaram, logicamente, vocês viram tudo o que aconteceu no passado. Agora eles estão novamente ali no Oriente Médio. O que tem a ver isso com a igreja? Presta atenção, eu vou conectar tudo. E o Senhor está se movimentando a respeito deles. E há o momento da manifestação histórica, global, que o Senhor vai resgatar o seu povo, que está ali. É promessa de Deus. Eles são filhos de Abraão, são herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão. E nós somos o jambuzeiro que saiu da oliveira. E por misericórdia de Deus, o Senhor teve piedade de nós através de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, quer dizer, o plano de Deus continua o mesmo, mas o homem pode mudar. A igreja pode ser que ela foi uma excelente igreja, mas de repente o homem foi mexendo. E aonde o homem, diz assim, aonde o Espírito Santo não governa, na congregação tem uma placa, ou tinha, não sei. Aonde o Espírito Santo não governa, é Satanás que governa em forma de homem para tentar enganar e seduzir o povo de Deus. Agora eu pergunto para vocês, por que será que botaram essa placa? Façam vocês mesmos as vossas pesquisas. Não adianta você perguntar para o líder, ele não vai te falar nada. E às vezes ele nem sabe de nada. Porque isso quem sabe é só aqueles que estão por cima, a ponta da pirâmide. Está entendendo? Então, cada um julgue segundo o seu juízo e busque segundo o seu entendimento. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.